Oi, pessoal. Vamos começar aqui a ler o canto 12 da Odisseia. Vocês vão ver Ulisses sendo aconselhado por Circe sobre como passar por alguns perigos que ele vai enfrentar no seu retorno para casa. Vamos lá. Canto 12. Quando a nau deixou a corrente do rio Oceano, chegou às ondas do mar de amplos caminhos e à ilha de Éea, onde da aurora que cedo desponta estão a morada, os lugares das suas danças e o nascer do sol. Então, eles saíram daqui, né? Estavam lá na ilha de Aeia, onde eles estavam com a Circe, foram para cá, para a Terra dos Mortos, agora voltaram para cá, tá? E daqui, eles vão fazer o caminho dessa seta aqui, ó. Eles vão passar por aqui, ó, por esse espaço apertado aqui. Mas isso é logo mais. Foi aí então que aportamos, trazendo a nau para a areia. E nós próprios desembarcamos na praia, onde adormecemos à espera da aurora divina. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, mandei os companheiros ao palácio de Circe para de lá trazerem o morto, o falecido Elpenor. Vocês viram que Ulisses o encontrou no Hades. Depressa cortamos achas lá onde está o promontório derradeiro e fizemos o funeral, chorando lágrimas copiosas. Depois que se queimou o morto com as suas armas, preparamos um túmulo e sobre ele uma lápide, e em cima fixamos o remo de bom manejo. Assim nos ocupávamos, mas, vindos do Hades, a Circe não passamos despercebidos. Arranjou-se depressa e veio ao nosso encontro. E com ela vinham servas trazendo pão, carne em abundância e frisante vinho tinto. Os homens comem, além da carne, eles comem pão e vinho, né? Coisas fermentadas. O fermento é uma cultura, né? Então quer dizer que os homens são homens porque eles comem coisas cultivadas, né? É como se eles cultivassem a si mesmos. Vamos lá. Em pé no meio de nós, assim falou a divina entre as deusas. Homens duros que descestes vivos à mansão de Hades, homens de dupla morte, pois os outros só morrem uma vez. Mas agora comei pão e bebei vinho ao longo deste dia. Ao surgir da aurora, partireis. Da minha parte, indicar-vos-ei o caminho e cada coisa explicarei, para que, devido a deliberações malfadadas, não padeçais com sofrimentos no mar ou em terra. Assim falou, e consentiram os nossos orgulhosos corações. Durante o resto do dia, até o pôr do sol, banqueteamo-nos com carne abundante e vinho doce. Quando se pôs o sol e sobreveio a escuridão, eles deitaram-se junto das amarras da nau. Mas Circe, levando-me pela mão, sentou-me longe dos queridos companheiros. Deitando-se ao meu lado, tudo quis saber, e eu tudo lhe contei pela ordem certa. Depois, tais palavras me dirigiu a excelsa Circe. Todas estas coisas foram cumpridas, mas ouve agora aquilo que te direi, e um Deus te recordará. Às sereias chegarás em primeiro lugar, que todos os homens enfeitiçam, que delas se aproximam. Quem delas se acercar, insciente, e a voz ouvir das sereias, ao lado desse homem, nunca a mulher e os filhos estarão para se regozijarem com seu regresso. Quem escuta a voz das sereias
nunca mais encontrará mulher e filhos. Mas as sereias o enfeitiçam com seu límpido canto, sentadas num prado. E à sua volta estão amontoadas ossadas de homens decompostos e suas peles marcicentes. Prossegue caminho, pondo nos ouvidos dos companheiros cera doce, para que nenhum deles as ouça. Mas se tu próprio quiseres ouvir o canto, deixa que, na nau veloz, te amarrem as mãos e os pés, enquanto estás de pé contra o mastro. Por que ele vai querer ouvir o canto da sereia? Por que ele não apenas não evita? Ulisses é aquele que passa pelas experiências, mas ele não sucumbe a elas. Ele passa pelas experiências, né, em direção a novas experiências, né, as próximas experiências. Então, é claro que ele vai ouvir o canto da sereia. Ele não seria um personagem de uma aventura se ele não ouvisse o canto da sereia. Se ele colocasse cera nos ouvidos. Ele seria um homem qualquer se fizesse isso. Mas se tu próprio quiseres ouvir o canto, deixa que, na nau veloz, te amarrem as mãos e os pés, enquanto estás de pé contra o mastro. E que as cordas sejam atadas no mastro, para que te possas deleitar com a voz das duas sereias. E se a eles ordenares que te libertem, então que te amarrem com mais cordas ainda. Depois que os companheiros tiverem remado para longe delas, já não te passarei a contar de modo contínuo como será a direção do teu caminho, mas tu próprio terás de decidir. Mas eu te direi as alternativas. Há de um lado rochas ameaçadoras, e contra elas bate o estrondo das grandes ondas da azul anfitrite. Errantes é como lhes chamam os deuses bem-aventurados. Por ali nem passam criaturas aladas, nem mesmo as tímidas pombas, que a ambrosia levam a Zeus Pai. Uma delas arrebata sempre a pedra lisa. O pai envia depois outra para manter o seu número. Por ali nunca passou nau alguma de homens que depois voltasse, mas juntamente com as tábuas das naus são corpos humanos levados pelas ondas do mar e pelas procelas de fogo destruidor. Quem é Anfitrite? Então aqui, Netuno, ou Poseidon, e Anfitrite. Netuno, filho de Saturno e Reia, era irmão de Júpiter e Plutão, Zeus e Hades. Assim que nasceu, Reia escondeu-o no redil da Arcádia e fez em seguida Saturno acreditar que ela pusera no mundo um potrinho, que lhe deu para devorar. Na divisão que os três irmãos fizeram do universo, isso aí depois do plano do... enfim, na divisão que os três irmãos fizeram do universo, Zeus, Hades e Poseidon, o Poseidon teve por lote o mar, as ilhas e todas as costas. Quando Júpiter, seu irmão, a quem sempre serviu fielmente, venceu os titãs, seus terríveis competidores, Netuno os manteve-os encerrados no inferno e impediu-os de tentar novas empresas. Ele os mantém atrás da cerca intransponível formada por suas águas e seus rochedos. Governa seu império com uma calma imperturbável. Do fundo do mar, onde se encontra sua aprazível morada, tem a sensação de tudo o que acontece na superfície das ondas. Seus ventos impetuosos espalham de maneira
em considerada as vagas das costas, se causam naufrágios injustos, Netuno aparece e, com nobre serenidade, faz as águas voltarem a seu leito. Abre canais através dos fundos, ergue com seu tridente as embarcações presas nas rochas ou enfiadas nas areias. Em uma palavra, restabelece toda a desordem das tempestades. Então ele não causa tempestades, ele acalma, né, as tempestades que os ventos causam. Teve por mulher Anfitrite, filha de Dóris e de Nereu. Essa ninfa, a princípio, recusou-se a casar-se com Netuno e se escondeu para fugir de suas perseguições. Mas um golfinho, encarregado dos interesses de Netuno, encontrou-a ao pé do monte Atlas, persuadiu-a a concordar com o pedido do deus e, como recompensa, foi posto entre os astros. Ela, a Anfitrite, teve de Netuno um filho chamado Tritão e várias ninfas marinhas. Também foi, conta-se, mãe dos ciclopes. O barulho do mar, sua profundidade misteriosa, sua força, a severidade de Netuno que abala o mundo, quando levanta com o tridente seus enormes rochedos, inspiram à humanidade mais um sentimento de medo do que de simpatia e amor. O Deus parecia dar-se conta disso todas as vezes que se apaixonava, seja por uma divindade, seja por uma simples mortal. Então, a Circe diz a Ulisses sobre dois caminhos que ele vai seguir após passar pelas sereias, né? O primeiro caminho é aqui, ó, rochas ameaçadoras, contra as quais bate ondas com estrondo. Essas ondas são da Anfitrite. E ali é um lugar de impossível passagem. Por ali só passou uma nau preparada para o alto mar, a nau Argo, conhecida de todos, vinda da terra de Aetes. E até essa teria o mar lançado contra as rochas ingentes, se por amor a Jasão, a deusa Hera não tivesse feito passar a nau. Os dois rochedos, um deles chega ao céu com seu pico pontiagudo e cobre-o uma nuvem azulada. Nunca a nuvem se afasta nem se vê céu limpo em torno do pico, no verão ou no outono. Nenhum homem mortal o poderia escalar, nem que tivesse 20 mãos e 20 pés, pois o rochedo é liso, como se tivesse sido polido, e no meio do rochedo há uma gruta nebulosa, virada para o oeste, para o Érebo, e é para aí que devereis apontar a vossa côncava nau, ó glorioso Ulisses. Então tem esse rochedo enorme e liso, com uma gruta por onde deve passar a nau. Nenhum homem de grande força conseguiria, com o arco, atirar uma seta para a gruta escavada. Aí tem esse outro caminho também perigoso. Ó. É nela que habita Sila, ladrando de modo danado. É um monstro. Embora sua voz não seja mais forte que a de um cão recém-nascido, ela é um monstro terrível e ninguém se alegraria ao vê-la, nem mesmo um deus, pois ela tem no total 12 pernas delgadas e 6 pescoços muito longos, e sobre cada um uma horrível cabeça, cada uma com 3 filas de dentes, grossos e cerrados, cheios da negra morte. Até a cintura está escondida na gruta, mas eleva as cabeças para fora do terrível abismo, para aí se pôr
A pesca, procurando perto do rochedo golfinhos, cães marinhos e criaturas ainda maiores, das que aos milhares cria no mar a marulhante anfitrite. De junto dela nunca nenhum marinheiro fugiu ileso na sua nau, pois cada uma das suas cabeças arrebata um homem da nau de proa escura. Verás, Ulisses, que o outro rochedo é mais baixo. Aí eu já falo sobre o outro rochedo. Ela está falando do primeiro rochedo mais alto, onde habita Sila. Sila, ninfa de uma beleza esfuziante, inspirara um violento amor a Glauco, que não dá importância às tempestades e se deleita nas águas azuladas. Metade homem, metade peixe, não se dando conta nem da sua feiura, nem da sua deformidade, por mais que esse deus marinho invocasse o céu, a terra e o mar como testemunhas da sinceridade de seu coração, a ninfa permanecia insensível às suas juras e enlevos. Ele recorreu a Circe. Aí pediu ajuda para Maga. A maga, que gostava de Glauco a ponto de sentir ciúmes, lhe fez perfídias promessas. Preparou um veneno que jogou em seguida na fonte em que a ninfa costumava banhar-se. Mal Sila entrou na fonte, viu-se transformada num monstro que tinha 6 garras. Olha só, Sila era uma ninfa, uma semideusa bela. Foi transformada nesse monstro pela própria Circe, com ciúmes do Glauco, que estava apaixonado pela Sila. 6 garras, 6 focinhos e 6 cabeças. Uma matilha de cachorros saía-lhe do corpo em torno da cintura, e seus uivos contínuos aterrorizavam todos os passantes. Apavorada com sua forma monstruosa, Sila jogou-se no mar perto dos rochedos e recifes que tomaram seu nome no estreito da Sicília. Sila tem uma voz terrível e seus gritos pavorosos parecem o rugido de um leão. É um monstro cujo aspecto provocaria arrepios até mesmo num deus. Quando vê os navios passarem no estreito, sai de seu antro e os atrai a si, a fim de engoli-los. Foi assim que se vingou de Circe, fazendo naufragar os barcos de Ulisses, seu amante. Ih, ó, já, já estamos sabendo o que vai acontecer, ó. Os barcos do Ulisses vão ser naufragados pela Circe. Não, pela Sila. Isso não quer dizer que ele vai morrer. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui para baixo ele está falando da Caríbdis, um outro monstro sobre quem eu já vou falar. Olha a Sila. Essa é a Sila. Uma cilada. Quando ela pega alguém, é uma cilada. Verás, Ulisses, que o outro rochedo é mais baixo. Ficam perto um do outro. A distância é o voo de uma flecha. Nele há uma grande figueira, com frondosa folhagem. Mas por baixo, a divina Caríbdis suga a água escura. 3 vezes por dia a vomita. 3 vezes a suga com barulho terrível. Que lá não estejas quando sugar a água, pois ninguém te poderia salvar da desgraça, nem mesmo o Deus que abala a terra. Antes, te deves aproximar de perto do rochedo de Sila, navegando depressa, ó estratégia, pois é preferível lamentares a morte de 6 companheiros na nau do que a morte de todos. Assim falou. Então ela falou que é melhor passar perto
de Sila, perdendo companheiros do que perder todos. Assim falou. Olha aqui, né? A Sila e o Caríbdis. Caríbdis. Tendo roubado uns bois de Hércules, Caríbdis, filha de Netuno e da Terra, foi fulminada por Júpiter e transformada num perigoso sorvedouro que se encontra no estreito da Sicília, diante do antro de Sila. Homero supôs que ele engole as águas 3 vezes por dia e 3 vezes as vomita com mugidos horríveis. Desses 2 sorvedouros, o menos perigoso é o de Caríbdis. Daí o provérbio cair de Caríbdis em Sila. Se o menos perigoso é o de Caríbdis, por que a Circe sugeriu que o Ulisses caísse na Sila, né? A Circe disse isso para Ulisses. A ela deu então a seguinte resposta: Peço-te, ó deusa, que me digas com verdade se seria possível fugir da mortífera Caríbdis e repelir também a outra, quando fizesse dos companheiros a sua presa. Assim falei. E tal resposta me deu a divina entre as deusas. Homem duro que só pensa em atos de guerra e esforços. Não sabes ceder aos deuses imortais? Ela não é mulher mortal, mas um flagelo e morredouro. Terrível, áspero, selvagem e imbatível. Não há defesa alguma e o melhor é fugir dela. Olha só, né? Repara que ela está dizendo que Ulisses toma essas ameaças no caminho dele como coisas que ele pode combater. Como se fossem ameaças, como se fossem mortais que estivessem no caminho dele, né? Mas não é isso. Há deuses no caminho dele. Não há como fugir desses deuses. O que você pode fazer é tentar evitar o pior. Mas fugir dos males, fugir dos deuses, não, você tá no território deles, né? O mundo é regido por eles. Pois se te demoras para te armares junto do rochedo, receio que ela voltará ao ataque com igual número de cabeças e leve novamente outros tantos homens. Ela falando, não é que o melhor é fugir, não combater a Sila. Porque se ele demorar diante dela, ela volta ao ataque e pega mais homens ainda. Então não lute com ela, fuja. Rema antes com toda a força e chama por Crateis, mãe de Sila, que a ela deu a luz como flagelo para os mortais. Ela impedirá a filha de fazer uma nova investida. Depois chegarás à ilha de Trinácia, onde pastam em grande número as vacas e as robustas ovelhas do sol. Sete manadas de bois e igual número de belos rebanhos, cada um com 50 ovelhas. Estas não têm crias, nem morrem nunca. E são deusas as suas pastoras, ninfas de belos cabelos, Faetusa e Lampécia, que a divina Neera deu à luz para Hiperion, o sol. Ele vai encontrar um rebanho do sol, Hiperion, a quem rebanho esse que deverá ser preservado.
Depois de tê-las dado à luz e criado, sua excelsa mãe mandou-as para a ilha de Trinácia para morarem longe e guardarem os bois de chifres recurvos de seu pai. Se deixares o gado incólume e pensares no regresso, podereis chegar a Ítaca, embora muitos males sofrendo. Mas se lhe fizerdes mal, então preveja desgraça, tanto para Nau como para os companheiros. E se tu próprio escapares, regressarás tarde, tendo perdido todos os companheiros. Então, ele vai passar pela sereia, a quem ele deve evitar contato. Vai passar por Sila e Caríbdes, sem lutar, e tentando andar o mais rápido possível para evitar muitas mortes. Não se deve enfrentar os deuses, mas passar por eles. Assim como ele deve apenas passar e não pegar nenhum animal do Império. Deve ser ele deve ser obediente, deve respeitar o que é dos deuses, né? Que não é dele. Assim falou, logo sobreveio a aurora de trono dourado e subiu pela ilha acima Circe, divina entre as deusas. Mas eu fui para Nau e incitei os companheiros a embarcarem e a soltarem as amarras. Eles embarcaram depressa e sentaram-se nos bancos, sentados por ordem, percutiram com os remos o mar cinzento. Atrás da nau de proa escura soprava um vento favorável que enchia a vela, excelente amigo, enviado por Circe de belas tranças, deusa terrível de fala humana. Sentamo-nos a pôr em ordem o equipamento em toda a nau, que o vento e o timoneiro mantinham no seu caminho. Falei então aos companheiros com tristeza no coração. Amigos, não é justo que apenas um ou dois conheçam os oráculos que proferiu Circe, divina entre as deusas. Falarei para que todos saibamos se morreremos ou se, evitando a morte e o destino, conseguiremos fugir. Primeiro foi o som das sereias divinamente inspiradas e seu prado florido que nos aconselhou a evitar. Disse parecer só eu a ouvi-las. Devereis amarrar-me com ásperas cordas para que fique onde estou, de pé junto ao mastro, e que as cordas sejam atadas ao mastro. E se eu implorar e vos ordenar que me liberteis, devereis amarrar-me com mais cordas ainda. Assim falando, expliquei cada coisa aos companheiros. Enquanto isso, chegou rapidamente a nau bem construída à ilha das duas sereias, pois soprava um vento favorável. Mas de repente o vento parou. Sobreveio uma calmaria sem vento e um deus adormeceu as ondas. Levantaram-se os companheiros e recolheram a vela, guardando-a na côncava nau, e em seguida se sentaram nos bancos e embranqueceram o mar com os remos de polido pinheiro. Com o bronze afiado, cortei pedaços de um grande círculo de cera e amassei-os com as minhas mãos fortes. Logo se aqueceu a cera por causa da grande pressão e dos raios do soberano filho de Hiperion, o Sol. Ele está usando um material de origem animal, que é cultivado pelas abelhas. As mãos dele trabalham também esse material com a ajuda do Sol, com a ajuda de um deus.
Esse é o trabalho do homem, né? Com a natureza e com a ajuda de um Deus. Fazendo esse trabalho, ele vai conseguir passar por essa prova. Besuntei depois com a cera os ouvidos dos companheiros. Eles ataram-me na nau as mãos e os pés, estando eu de pé contra o mastro. E ao próprio mastro ataram as cordas. Sentaram-se e percutiram com os remos o mar cinzento. Quando estávamos à distância de alguém, gritando, se poder fazer ouvir, a rápida nau navegando depressa não passou despercebida as sereias, que entoaram o seu límpido canto. Pessoal, essa passagem do Ulisses pelas sereias, eu queria comentar usando esse livro aqui, ó, Paralise Sloterdijk, Paulo Giraldelli Júnior, meu amigo, filósofo, porque num pedaço desse livro vai ser comentada essa passagem do Ulisses, da Odisseia, e na visão da Escola de Frankfurt, na visão do Kafka. Vou começar falando o que a Escola de Frankfurt, o que Adorno e Horkheimer entenderam dessa passagem da Odisseia. Olha, para eles, Ulisses é a demonstração do que viria a ser um homem moderno. O homem moderno, para eles, vive num mundo desencantado, um mundo que não há mais sacralidade. As coisas não são sagradas. E o homem moderno, então, ele tem uma relação com as coisas, que é uma relação técnica, uma relação calculadora com as coisas. Ele sempre mede o quanto tempo ele vai demorar para fazer uma coisa, o quanto ele vai gastar para fazer alguma coisa. Ele sempre pensa no quanto, né? O quanto é necessário, o quanto ele vai precisar para fazer alguma coisa. Ele não pensa nos fins, ele não tem uma preocupação com os fins, ele não tem uma reflexão sobre qual o sentido da vida dele. Ele apenas quer viver de forma mais eficiente possível. O homem moderno, então, ele perde, a razão do homem moderno perde o sentido do Eros e o sentido do Cronos, que dizem respeito à convivência, diz respeito à vivência e à convivência, né? São coisas que o levariam a refletir sobre os fins dele. O homem moderno, a razão dele é capenga, né? Tem só o sentido do logos, o sentido do cálculo. É um homem que vê as coisas como equivalentes. No funcionamento do mercado, as coisas são equivalentes. Tudo é mercadoria. Então tudo é trocável, uma coisa é trocável pela outra, bastando ver apenas as quantidades, né? Não se pensa por que se quer as coisas. O que se pensa é como se troca, o quanto se troca. Só se pensa nos meios. Então o homem moderno é logos. E para o Adorno e para o Horkheimer, na dialética do esclarecimento, Ulisses é assim. Ele não acredita que as sereias são realmente divindades. Só o fato dele querer burlá-las, colocando cera no ouvido dos marinheiros dele e se amarrando, não colocando cera nos próprios ouvidos, querer burlar os deuses, querer vencer os deuses, né, trapaceá-los, já mostra que ele já não acredita totalmente nos deuses, e mostra também que ele, com esse estratagema, ele encontra uma forma de... Esse estratagema é uma forma de cálculo, né? Eu queria falar uma coisa um pouco diferente disso. Quando Ulisses está atravessando com os marinheiros e ele trabalha a cera com a mão, o calor da mão faz com que a cera derreta com a ajuda do sol,
Ele precisa da ajuda do sol para fazer a cera derreter, e ele precisa da cera ter sido produzida pelas abelhas, né? Então ele está trabalhando com as abelhas, com o sol, com a mão dele. E ele usa essa cera para tapar os ouvidos dos marinheiros dele. Ele está usando um trabalho, está usando uma estratégia ligada ao Deus Sol, ligada às abelhas, ligada ao próprio trabalho. Está usando uma estratégia para se proteger de uma coisa que ele sabe que realmente é divina. Tem a presença divina que ele reconhece. Ele sabe que se ele for pego pelas sereias, se está amarrado, e se os seus navegadores forem pegos pelas sereias, sem estarem com os ouvidos tampados, eles vão morrer. Então ele sabe que tem uma presença divina que vai levá-lo à perdição, e ele usa uma estratégia para passar por isso. Então, a minha hipótese é um pouco diferente dessa que eu acabei de falar da escola de Frankfurt. Minha hipótese é: ele calcula sim, mas o cálculo dele o leva a fazer uma estratégia levando em consideração os deuses e a natureza. Os deuses estão presentes para Ulisses. Ele encontrou uma forma de trabalhar usando os deuses, ou no caso o Deus Sol, que aquece a mão dele, né? Aquece a cera, usar os deuses para ele passar pelas próprias dificuldades que outros deuses colocam para ele. Outra coisa, essa artimanha não foi bolada por ele, foi bolada pela Circe. Não se esqueça disso. A Circe é uma maga. Alguém que também leva em consideração os deuses. Ele faz exatamente o que ela mandou. Então a estratégia dele nem vem dele, né? Então o que eu quero dizer é que Ulisses, ele não é exatamente um homem moderno. O homem moderno, concordo com a escola de Frankfurt, é aquele que é apenas artimanha. Mas Ulisses não é apenas artimanha. Ulisses leva em consideração os deuses e encontra uma forma de passar por eles com a ajuda dos deuses. Mas vamos seguir então aqui para outras interpretações. Olha aqui o canto das sereias. Vem até nós, famoso Ulisses, glória maior dos aqueus, Paranau, para que nos possas ouvir, pois nunca por nós passou nenhum homem na sua escura nau que não ouvisse primeiro o doce canto das nossas bocas. Depois de se deleitar, prossegue caminho, jamais sabedor. Elas estão prometendo para ele, saber mais sobre ele, o que ele fez de bom. Elas querem reafirmar para ele o que ele quer ouvir. A identidade dele, olha quem dá para ele, é sereias. Pois nós sabemos todas as coisas que na ampla Troia argivos e troianos sofreram pela vontade dos deuses. E sabemos todas as coisas que acontecerão na terra fértil. Elas estão prometendo conhecimento para ele. Assim disseram, projetando as suas belas vozes, e desejou o meu coração ouvi-las. Aos companheiros ordenei que me soltassem, indicando com o sobrolho. Mas eles caíram sobre os remos com mais afinco. De imediato, Perimedes e Euríloco se levantaram para me atar com mais cordas, ainda mais apertadas. Depois que passamos a ilha, e já não ouvíamos a voz nem o canto das sereias, os fiéis companheiros tiraram a cera com
que os ouvidos lhes besuntara, e a mim libertaram-me das amarras. Mas quando nos afastamos da ilha, logo em seguida vi fumaça e uma grande onda. Ouvi um som profundo. Das mãos dos camaradas aterrorizados voaram os remos, que ruidosamente foram arrastados na torrente. E a nau estacou quando deixaram de manejar com as mãos os remos polidos. Mas eu fui pela nau incitando os companheiros e a cada um ia dirigindo doces palavras. Amigos, de males como este, não somos nós desconhecedores. E este mal que nos assola não é maior do que quando o Ciclope nos encurralou à força na sua caverna escavada. Até daí, devido à minha valentia, deliberação e presciência, conseguimos fugir. E destas qualidades penso ainda lembrar-me. Então ele se vê como o homem moderno, né? Como aquele que é capaz de superar os monstros, mas nem sempre ele segue as próprias estratégias. Agora, aquilo que eu disser, obedecemos todos. Deveis sentar-vos nos bancos, com os remos percutir as ondas fundas do mar, na esperança de que Zeus nos conceda fugir, escapando a esta desgraça. Tá vendo? Aí eles vão fazer uma estratégia que é remar, contando com a ajuda de Zeus. A ti, timoneiro, dou esta ordem e guarda-a no coração, pois és tu que estás ao leme da côncava nau. Desta fumaça e da ondulação mantém a nau afastada. Aponta para o rochedo, antes que a vejas precipitar-se para o outro lado, lançando-nos a todos na morte. Assim falei, e obedeceram rapidamente as minhas palavras. Mas não disse nada de Sila, desgraça irremediável. Não fossem eles com medo deixar de remar, para se protegerem juntos sob a coberta da nau. Foi então que me esqueci da dolorosa ordem de Circe, que me proibira de me armar. Mas quando vestira a resplandecente armadura e pegaram com as mãos em duas compridas lanças, fui para a proa da nau, pois de lá esperava ver Sila, habitante do rochedo, que haveria de trazer sofrimento para os meus companheiros. Mas em parte alguma a vi. Fadigaram-se meus olhos enquanto olhava em todas as direções para a rocha nebulosa. Navegamos então para os estreitos, gemendo. De um lado estava Sila, do outro a divina Caríbdis sugava de modo terrível a água salgada do mar. E quando a vomitava, fervilhava toda remexida, como um caldeirão por cima de um grande fogo, e alta caía a espuma sobre os picos de ambos os rochedos. Mas quando voltava a sugar a água salgada, parecia toda revolta por dentro. Em redor do rochedo soava um barulho terrível e a terra se tornava visível negra de areia. Deles se apoderou o pálido terror. Para Sila, olhamos com medo da morte, enquanto ela arrebatou 6 companheiros da côncava nau, os que eram melhores pela força dos seus braços. Enquanto eu velava pela nau veloz e pelos outros, vi os seus pés e os seus braços a serem alçados. Gritaram por mim e chamaram-me pelo nome, pela última vez, na angústia do seu coração. Tal como um pescador num promontório lança isca para apanhar pequenos peixes, descendo numa cama comprida, o chifre de um boi campestre, e depois de apanhar o peixe, o alça palpitante para fora,
Assim estrebuchavam eles ao serem içados para o rochedo. E ali a sua porta os devorou enquanto gritavam e estendiam para mim as mãos na luta de morte. Foi a coisa mais terrível que vi com os olhos de tudo quanto padeci nos caminhos do mar. Depois de termos escapado aos rochedos, a Caríbdes temível e a Sila, chegamos em seguida à Ilha Imaculada do Deus. Aí estavam as belas vacas de ampla fronte e as robustas ovelhas de Hiperion, o Sol. Ainda me encontrava na escura nau e no alto mar, mas já ouvia o mugido das vacas a serem encurraladas e o balido das ovelhas. Então é tentador para quem acabou de quase morrer comer, né, esses animais. Então lembrei-me das palavras do adivinho cego, do tebano Tiresias, e de Circe de Éea, que muito me recomendou evitar a Ilha do Sol, que aos mortais traz o deleite. Assim falei aos companheiros com tristeza no coração. Escutai as minhas palavras, companheiros, que tanto sofrestes, para que vos transmita os oráculos de Tiresias e de Circe de Éea, que muito me recomendou evitar a Ilha do Sol, que aos mortais traz o deleite. Eu não deveria nem ter parado lá, pois é lá que reside o pior perigo de todos. Continuai remando a escura nau para longe da ilha. Eu deveria ter prosseguido viagem. Assim falei. Então o maior mal não é ter essa ameaça de vida direta. É isso que eles acabaram de encontrar aqui. Assim falei, e logo se despedaçou o seu coração. Então me respondeu Euríloco com palavras amargas. És duro, Ulisses, tens força em demasia, nem o teu corpo sente cansaço. Na verdade, tudo em ti é de ferro, tu que não permites aos companheiros vencidos pelo cansaço e pelo sono desembarcar aqui nesta ilha rodeada pelo mar, onde poderíamos preparar uma refeição saborosa. Mas manda-nos assim vaguear pela rápida noite adentro, afastando-nos da ilha em direção ao mar brumoso. Da noite vêm os ventos ruinosos que as naus destroem. Como é que alguém fugiria à morte escarpada se sobreviesse de repente uma rajada de tempestade, quer do Noto, quer do Zéfiro pernicioso? Os ventos que despedaçam mais naus à revelia dos deuses soberanos? Agora obedeçamos antes à escura noite, preparemos a refeição junto da nau veloz. Ao surgir da aurora, embarcamos e largamos para o alto mar. Ele está falando assim, para contrapor o que Ulisses ouviu de Circe e de Tiresias, o Euríloco está dizendo o básico. Marinheiros chegaram na ilha, descansam, comam o que puderem, passem a noite lá. Isso é o básico, né? Isso seria o intuitivo. O que Ulisses está pedindo é o contra-intuitivo, por isso que eles não vão aceitar. Assim falou Euríloco e os companheiros concordaram. Compreendi então que algum Deus planejava o mal. E falando, dirigi-lhe palavras aladas. Euríloco, quereis forçar-me, a mim que estou o sol. Peço-vos, no entanto, que jureis um grande juramento. Que no caso de encontrarmos uma manada de bois ou um grande rebanho de ovelhas, ninguém na sua loucura matará vaca alguma ou ovelha, mas que vos contenteis com a comida que a nós ofereceu Circe imortal. Assim falei, e eles juraram fazer como ordenei. Depois que juraram e puseram termo ao juramento, fundeamos a bem construída nau num côncavo porto perto de uma fonte de água doce. Da nau desembarcaram os companheiros e com perícia prepararam a refeição. Depois que afastaram o desejo de comida e bebida, choraram ao recordar-se dos queridos companheiros que,
Arrebatando-os da côncava nau, Sila devorara. Enquanto choravam, sobreveio o sono suave. Quando veio a terceira parte da noite, volvidos os astros, Zeus, que amontou as nuvens, incitou um vento a soprar como tempestade sobrenatural, e com nuvens escondeu a terra e o mar. Do céu se precipitou a noite. Quando surgiu o aquecido desponta, a aurora de rosa os dedos, arrastamos a nau para uma côncava gruta, lá onde estão das ninfas os assentos e lugares das suas danças. Depois convoquei uma reunião e assim lhes falei: Amigos, na nau veloz temos comida e bebida. Abstenhamo-nos, pois, do gado, para nada virmos a sofrer. São estas as vacas e as robustas ovelhas de um Deus terrível, o Sol, que tudo vê e tudo ouve. Assim falei e consentiram seus orgulhosos corações. Durante um mês soprou o noto sem cessar. Nem sobreveio qualquer outro vento, além do noto e do euro. Enquanto não lhes faltou cereal e rubro vinho, abstiveram-se do gado, na ânsia de se salvarem. Mas quando da nau todos os víveres desapareceram, à força percorreram a ilha em demanda de caça, peixe e aves, o que as mãos lhes viesse, pescando com recurvos anzóis, porque a fome lhes apertava o estômago. Fui sozinho pela ilha acima, para rezar aos deuses, para que algum deles me indicasse um caminho. E quando atravessei a ilha para me afastar dos companheiros, lavei as mãos num lugar abrigado do vento e dirigi preces a todos os deuses que o Olimpo detém. Mas sobre os meus olhos eles derramaram o sono. Os deuses fizeram dormir, né? Aos companheiros, enquanto isso, dava Euríloco um mau conselho. Ouvi as minhas palavras, vós que tanto sofrestes. Para os pobres mortais, todas as mortes são odiosas. Mas morrer à fome é o mais desgraçado dos destinos. Sacrifiquemos as melhores vacas do sol aos deuses imortais, que o vasto céu detém. Se alguma vez regressarmos a Ítaca, a nossa terra-pátria, logo para Hiperion, o Sol, construiremos um templo e lá deporemos muitas e valiosas oferendas. Então, o Euríloco sabe que eles podem morrer por causa disso, né? Mas se o Deus contra nós se encolarizar por causa das vacas de chifres direitos e a nau quiser destruir, e se tal consentirem os outros deuses, por mim prefiro morrer de um trago no mar, do que definhar lentamente numa ilha deserta. Assim falou Euríloco, e os outros companheiros concordaram. De imediato levaram dali de perto as melhores vacas do sol, pois não longe da nau de escura proa pastavam as belas vacas de chifres recurvos e de ampla fronte. Posicionaram-se em torno delas e rezaram aos deuses, colhendo as tenras folhas de um alto carvalho, pois branca cevada já não havia na nau bem construída. Depois de terem rezado, degolado e esfolado, cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura e sobre elas colocaram pedaços de carne crua. Não tinham vindo para derramar sobre o sacrifício flamejante. Não tinham vinho. Verteram água e assaram todas as vísceras no lume. Queimadas as coxas, provaram as vísceras e cortaram o resto, fazendo espetadas com os pedaços. Foi então que dos meus olhos fugiu o sono suave, e caminhei para a nau veloz, para a orla do mar. Quando já estava bastante perto da nau recurva, cercou-me o doce aroma, a gordura quente. Gemendo, assim gritei aos deuses imortais: Zeus Pai, e vós outros deuses que sois para sempre,
Para minha ruína, me adormecestes com sono desapiedado, ficando os companheiros a cometer um ato tremendo. Isso aconteceu justamente para mostrar que ele não é o, o condutor, ele não controla tudo o que acontece com ele. E ele sabe disso também. Ele sabe que está à mercê da ajuda ou das dificuldades que os deuses colocam. Depressa chegou como mensageiro a Hyperion, o Sol, Lampécia de longa veste. Suas vacas tínhamos nós matado. Logo exclamou aos deuses imortais, irado no coração. Zeus Pai, e vós outros deuses que sois para sempre, vingai-vos dos companheiros de Ulisses, filho de Laertes, que na sua insolência me mataram o gado, no qual eu sempre me deleitava quando subia para o céu repleto de astros, e quando de novo a terra do céu regressava. Se deles não receber expiação condigna, irei para o Hades, e lá brilharei para os mortos. Quem diz isso é Lampécia, mensageiro a Hyperion. Então, o Lampécia, que é uma cuidadora de animais, né, falou que se Zeus não vingá-la, ela vai para o Hades brilhar lá. A Lampécia deu resposta a Zeus, que amontou as nuvens. Sol, continua a brilhar para os imortais e para os homens mortais na terra que dá cereais. Zeus está falando com o Sol, né? Pedindo para que ele não se retire. Não deixe de brilhar para os mortais e para os imortais. O Sol é anterior a Zeus, então mais poderoso que ele. Em breve, com um raio fulgurante, a nau veloz despedaçarei no meio do mar cor de vinho. Estas coisas ouvi eu, a Calipso de bela cabeleira. Disse ela que as ouvira a Hermes, o mensageiro. Ulisses falando que escutou isso aqui entre os deuses de Calipso, que por sua vez ouviu de Hermes. Quando cheguei à nau e à orla do mar, repreendi-os um a um, mas remédio algum conseguimos encontrar. As vacas estavam já mortas. Aos companheiros logo os deuses mostrariam prodígios. Rastejavam as peles. Aos companheiros logo os deuses mostraram prodígios. Rastejavam as peles, a carne nos espetos mugia, tanto a assada como a crua. Ouvia-se como que a voz do gado. A carne voltou à vida. Durante 6 dias banquetearam-se os fiéis companheiros, tendo levado o melhor gado do sol. Mas quando Zeus Crônida nos trouxe o 7º dia, o vento deixou de soprar com força de tempestade, e logo embarcamos e apontamos para o alto mar, tendo colocado o mastro e alçado a branca vela. Depois de nos afastarmos da ilha, já não víamos terra alguma, só víamos céu e mar. Então colocou o Crônida, Zeus, uma nuvem negra sobre a côncava nau, e debaixo da nau se escureceu o mar. Navegou durante pouco tempo, pois logo sobreveio o Zéfiro, o vento, guinchante, com grande rajada de tempestade. A força do vento quebrou as cordas do mastro, ambas. O mastro caiu para trás e todo o equipamento caiu no porão.
Na proa da nau, o mastro atingiu a cabeça do timoneiro e partiram-se os ossos do seu crânio. Como um mergulhador caiu da coberta e a vida abandonou-lhe os ossos. Zeus trovejou e ao mesmo tempo atingiu a nau com um raio. Toda ela estremeceu, atingida pelo relâmpago de Zeus. Encheu-se de fumaça de enxofre e da nau caíram os companheiros. Como corvos marinhos foram levados em redor da nau escura pelas ondas, e um deus lhes retirou o regresso à casa. Eu percorria o convés da nau, até que a ondulação soltou os flancos da quilha e as ondas a levaram, desfeita. O mastro foi arrancado da quilha, mas fora-lhe atada uma tira feita de pele de boi, e com ela amarrei ambos, a quilha e o mastro, e sentado neles foi levado por ventos terríveis. Em seguida deixou o Zéfiro de soprar com rajada de tempestade, e sobreveio o Noto, trazendo-me sofrimento ao coração, pois teria agora de regressar à terrível Caríbdis. Toda a noite foi levado, e ao nascer do sol cheguei ao rochedo de Sila e à terrível Caríbdis, que sugou logo a água salgada do mar. Mas eu, saltando em direção à alta figueira, agarrei-me a ela como um morcego, mas não conseguia pôr os pés em posição firme, nem subir para a árvore, pois as raízes estavam longe e inalcançáveis eram os longos e altos ramos que sobre Caríbdis projetavam sua sombra. Ali fiquei pendurado até que ela vomitasse de novo o mastro e a quilha. E grande foi a minha alegria quando apareceram, embora tarde, a hora em que é costume levantar-se da assembleia para o jantar, aquele que as contendas de jovens dirima. Foi a esta hora que surgiram os destroços de Caríbdis. De cima larguei as mãos e os pés e caí ruidosamente no meio dos longos destroços. Sentei-me neles e pus-me a remar com as mãos. O Pai dos deuses e dos homens não me deixou ver Sila. De outro modo, nunca teria fugido à morte escarpada. Daí fui levado durante 9 dias. Quando veio a 10ª noite, os deuses trouxeram-me ao Gígia. Foi assim que ele chegou na terra de Calipso, onde vive Calipso de belas tranças, deusa terrível de fala humana, que cuidou de mim e me amou. Mas por que contar essa história? Já a contei ontem no teu palácio a ti e a tua robusta mulher. Detesto repetir aquilo que já foi contado com clareza. Isso é Ulisses terminando então o relato dele para o rei Alcino.